Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Obrigado, amigo, amiga, inscrito, visitante, por estar aqui assistindo este vídeo. Se você chegou aqui, sinta-se bem no cantinho da vovochinha e que Deus realmente te abençoe. É o que eu sempre desejo. E que você esteja na paz do Senhor. Hoje eu trago os últimos quadrinhos da minha coleção de miniatura. Essa coleção eu vou expor lá no Quarto Adorarte, que eu comentei, né? Que acontecerá no dia 30 de agosto, no Centro de Cultura de nossa cidade. Aonde, se tudo ocorrer bem com a internet, vou fazer uma live ao vivo. Bom, amigos, hoje eu vou falar um pouco do que enxergo e penso. Sabe, gente, nós cristãos amamos o ser humano e sempre estamos orando pela salvação de todos, pelas misericórdias de Deus na vida de cada um, e tudo que enxergamos, tudo que ficamos sabendo, isso não podemos nem calcular, já que o que vimos é mínimo comparado com o que o nosso Senhor observa a cada minuto. O que você anda percebendo a nível mundial? Se olharmos muito para as redes sociais na condição que está o ser humano, a gente se assusta. Esta semana estávamos comentando sobre nem olhar para não enlouquecer. Lógico, não devemos ficar viciados, mas eu acho que a gente tem que olhar sim e orar por isso. Sempre me recordo da rainha Esther, que um dia Deus me falou que se ela não fosse avisada por Mordecai, o povo judeu teria sido exterminado naquela época. Você conhece essa história? Leia o livro de Esther, é curto e é uma história maravilhosa. Mas para resumir, devemos, quando estamos cientes, orar por aquilo que ficamos sabendo. A ignorância promove a felicidade? Em parte. Mas nós, como cristãos, Deus nos chamou para sermos intercessores. Orar pelas almas perdidas, orar pela situação de nosso governo. Tem gente que pensa que isso é só para os pastores. Não, não é. Este é um compromisso que assumimos como Senhor no momento em que nos convertemos. Essa coisa de dizer que a ignorância promove felicidade é olhar para o teu umbigo. E não foi para isso que Deus nos chamou. Tem gente também que só ora, só pede coisas para Deus, só para mim, para mim, para mim, para mim. Não pensa no outro, não pensa no próximo. Eu não estou aqui querendo julgar, eu estou querendo dizer como é que é, né? Eu realmente acho que oramos pouco, pois a glória de Deus tem que visitar mais este planeta, porque a coisa está ficando assombrosa. E quando a gente ora, Deus libera anjos. Eu aprendi na batalha espiritual que se tu não ora, os anjos ficam de braços cruzados. Existe aquela história que cada um nasceu com anjo. Não é isso, os anjos só são... Não, isso não é verdade, os anjos só são liberados quando a gente ora. Bom, infelizmente, como eu estava comentando, a gente enxerga muita coisa. A depravação, corrupção, perversão, loucura do ser humano. Posso dizer que em algumas pessoas a depravação já está total. Mentalmente enxergo em alguns uma incapacidade total de discernir qualquer coisa, espiritual, física. Isso tudo vem desde a queda de Adão. A natureza humana foi corrompida pelo pecado em todas as áreas, mente, emoção, vontade. Mas o que realmente está faltando é Deus. Sem a intervenção divina, o ser humano anda cada vez mais perdido, pro fundo do abismo. E Deus precisa urgente interferir para que haja cura. E Ele conta com as nossas orações. Eu não entendo muito bem, mas eu creio que algo no mundo espiritual é liberado para o físico quando nós oramos. Se a gente não ora, não acontece. Que o Espírito Santo sonde o coração de muitos, pois o ser humano é incapaz de buscar a Deus ou realizar qualquer bem sem sua ajuda. E muitos não creem nessa história de Deus, muito menos no Espírito Santo.
já que o príncipe deste século está escancarando cada vez mais, pois o pecado original entrou no sangue, no mundo, através da desobediência de Adão, e as consequências a gente vê por aí. O ser humano está inclinado a fazer o mal e somente Jesus para salvá-lo da morte eterna. E não só no fazer o mal para os outros, mas para si mesmo, querendo viver os prazeres do mundo, os prazeres da carne, se afundando cada vez mais. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? E então, graças a Jesus, o ser humano pode inverter esta condição, só que muitos não querem saber. E Deus conta conosco, discípulos de Cristo, que para mudar a sorte dessas pessoas. Ele nos usa como vasos, né? No Romanos 3, 10 a 12 também diz: como está escrito, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Eu tenho alguns estudos que eu tenho aqui no canal. E uma vez eu falei que sem Jesus a gente é considerado uma raça inútil. É duro, mas é a realidade. E o que você me diz desta moda diabólica que houve com os bebês reborn em muitos lugares? Você já ouviu falar de bonecas que estão substituindo mulheres e você toca e elas são tão perfeitas? A pele tem cabelo, pelo, olha, só faltam falar. E olha que já tem robôs que têm até receber cidadania humana, né? E muitos clones por aí. Isso eu acho que é muito agora. Tu já ouviu? A moda que surgiu, chupeta para os adultos. Realmente não se sabe o que fazer, o que pensar. Mas precisamos orar. E o governo então? Onde vai parar tanta corrupção? A humanidade está caminhando para a perdição todos os dias. E todos, inclusive nós, necessitamos da graça de Deus, pois o futuro somente Ele conhece. Eu creio que isso não vai ficar assim, uma hora Deus vai botar a mão. Ele já mandou Jesus para salvar a humanidade, só que se as pessoas não querem, Deus é justo. Ai, biblicamente se sabe, mas o que enxergamos supera muito além do nosso pensamento. Porque se eu vejo adultos chupando chupeta, pessoas vestidas se fazendo de animais, essa semana vi um homem na internet, é claro, ainda bem, porque se visse ao vivo não sei o que faria. Mas este então estava com uma roupa prata, uma fantasia, sei lá o que dizer daquilo, mas era uma cobra. E ele se rastejava na rua. Eu fiquei chocada. Estas pessoas são dignas de pena e nós queremos ajudar. Mas se falarmos alguma coisa, podemos ser presos. Mas poucos conhecem a importância da obra redentora de Jesus Cristo, que foi para a salvação, e também não conhecem a intervenção do Espírito Santo para que haja cura de suas almas. O inimigo cegou. Bom, só orando mesmo, porque só Jesus, não existe outro caminho. A salvação é somente pela graça de Deus, manifestada através de Jesus Cristo, para que o homem possa ser salvo e tenha uma saúde mental digna, para que seja restaurado a comunhão com o Pai. Socorro, Jesus, Maranata, Senhor. Queremos ver o Senhor governando, estamos cansados deste mundo, viver na Tua presença é o que queremos. Mas tem tantos que precisam de Ti e eu sei que Tu conta com isso. Tu já poderia ter vindo nos buscar, mas Tu chora pela salvação do homem. Tu chora pelas almas perdidas e Tu conta conosco. Nos ajuda então. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos dá estratégia, além de orarmos. Te peço isso e também te agradeço por ter nos ajudado até aqui. Em nome de Jesus. Amém.
Então, você gostou do vídeo de hoje? Obrigada por assistir até aqui. Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.